Imagine a cena. Um açude completamente seco, o barro rachado sob o sol forte do sertão do Piauí. O cheiro de terra quente sobe pelas narinas, misturado a algo antigo, azedo, úmido, como se o tempo tivesse apodrecido ali. Foi nesse cenário, em novembro de 2023, que os homens da rota encontraram o que ninguém mais acreditava que seria achado. O corpo do fazendeiro Rubens Andrade, desaparecido há 17 anos, em circunstâncias que nem os mais velhos da região ousavam comentar. O problema não foi o corpo em si, foi o que veio depois, porque Rubens estava acorrentado, com os olhos costurados, e junto a ele, enterrado no lodo, estava um objeto envolto em couro cru, com símbolos que ninguém sabia decifrar, mas que provocaram desmaios, visões e algo ainda pior em quem tocou. Talvez algumas coisas devam permanecer submersas, porque nem tudo que está enterrado está morto. A história de Rubens Andrade começa como tantas outras histórias esquecidas no sertão profundo, com um silêncio que ninguém ousa quebrar. Em 2006, Rubens era conhecido por seu temperamento explosivo, mas também por ser um homem influente na região. Dono de terras, gado, máquinas, mandava e desmandava em pelo menos 3 povoados próximos ao açude do Umbuzeiro, onde ficava sua fazenda. Diziam que Rubens não temia Deus nem o diabo, mas temia uma única coisa: a água parada. Segundo os relatos da época, ele não chegava perto do açude à noite. Proibia pescadores de lançar redes depois do pôr do sol. E havia mandado concretar uma pequena ponte de madeira que ligava as margens, alegando que alguém caminhava por ela quando não devia. Às vezes, os empregados o encontravam sujo de barro de manhã cedo, sem lembrar como havia ido parar lá fora. Falava sozinho, rezava em línguas estranhas e sempre mantinha trancado um antigo livro de capa de couro que havia herdado do avô, um ex-padre que abandonara a batina após um surto durante uma missão no sertão. No dia 14 de setembro de 2006, Rubens desapareceu. Sua caminhonete foi encontrada com a chave na ignição, ao lado do açude. Marcas de botas desciam em direção à água, mas não voltavam. A polícia procurou por dias. Helicópteros, mergulhadores, cães, nada. Nenhuma roupa, nenhum corpo, nenhum sinal. O açude foi dragado parcialmente, mas a profundidade, os detritos e o medo dos locais impediram buscas completas. O caso foi arquivado como sumiço não esclarecido. Alguns diziam que ele fugiu, outros que foi punido por alguma dívida com o lado de lá. E o tempo seguiu seu curso, até 2023. Após uma das secas mais severas já registradas na região, o açude do Umbuzeiro secou quase por completo. O barro exposto rachava sob o calor. Peixes mortos apodreciam sob o sol. E foi durante uma inspeção do DENOX, com apoio da rota, que algo foi avistado sob uma camada espessa de lama endurecida. Correntes de ferro, enterradas, retorcidas, quase absorvidas pela terra. Os agentes começaram a cavar, e o que emergiu não parecia humano. O corpo estava dobrado sobre si mesmo, preso por grilhões antigos, os olhos costurados com linha de sisal, a boca cheia de terra seca. Os ossos estavam surpreendentemente preservados, o tecido da roupa quase intacto, e na mão direita, ainda presa ao pulso por um cadeado, havia uma pequena caixa envolta em couro cru, marcada com símbolos que lembravam inscrições hebraicas distorcidas. Nenhum agente conseguiu abrir, mas um deles, que tentou forçar com uma faca, sofreu um colapso ali mesmo, espumando pela boca e gritando um único nome que ninguém reconheceu: Sataliel. A perícia confirmou: o corpo era de Rubens Andrade, mas a causa da morte era um enigma. Não havia sinais de afogamento, nem de ferimentos letais, apenas marcas de terra nos pulmões, como se tivesse respirado o barro, como se tivesse sido enterrado vivo. O laudo concluiu que ele morreu por asfixia lenta, com plena consciência. A esposa de Rubens, que vive hoje reclusa em uma casa humilde,
afirmou algo ainda mais perturbador em seu depoimento informal: que Rubens havia sonhado durante 7 noites seguidas com um padre de rosto queimado que lhe entregava um mapa desenhado com sangue. E que antes de desaparecer, ele repetiu várias vezes uma única frase: o espelho da água guarda o reflexo daquilo que a terra não quer mostrar. Dias após a descoberta do corpo, um dos agentes da rota que participou da operação morreu num acidente bizarro. Seu carro saiu da pista e foi encontrado submerso, num outro açude, a mais de 60 quilômetros dali. Nenhuma explicação plausível foi encontrada. Um dos colegas afirmou que ele estava obcecado pelo símbolo na caixa. Desenhava aquilo compulsivamente. Dizia que a caixa estava olhando para ele. A tal caixa, aliás, foi transferida para uma unidade de segurança em Teresina. Mas, segundo relatos internos, 2 peritos pediram licença psicológica após passarem tempo com ela. Um deles escreveu em seu caderno, antes de sumir: Rubens não foi o primeiro. Ele apenas abriu. Desde então, moradores da região evitam passar perto do antigo açude. Mesmo seco, o local ainda exala umidade. À noite, dizem ouvir correntes se arrastando no fundo da lama. E em noites sem lua, uma figura magra e curvada, de olhos costurados, foi vista andando entre as árvores próximas, murmurando como se rezasse ou amaldiçoasse. A pergunta que assombra todos os envolvidos não é como Rubens morreu, mas por que alguém se deu ao trabalho de acorrentá-lo, costurar seus olhos e enterrá-lo de pé com uma caixa nas mãos? O que ele viu naquela água parada? O que o fez se aproximar da margem naquela noite? Você ainda acha que isso é só uma história? Tem certeza que aquilo que você viu flutuando no seu sonho era apenas sua imaginação? Se você já teve medo de lagos, represas ou açudes, se já sentiu algo observando você da água escura, deixe seu comentário. E se ainda tiver coragem, se inscreva no canal. Mas lembre-se, a água só reflete o que está na superfície. O que ela esconde no fundo é o que realmente deveria te assustar.